Você vai ter muito dinheiro e sorte com essa oração a São Cono, Santa Edviges e São Longuinho. Eu sou Renato, e hoje, convido você a rezar comigo pedindo a Deus, para que Ele mande seus santos para ajudar você em sua vida financeira de uma maneira como você jamais imaginou. Gostaria de quitar todas as suas dívidas? Quer ter mais reconhecimento em seu trabalho? Precisa de sorte em seus jogos e apostas? Então venha comigo, pedir a Deus, para que por meio desta intercessão, Ele te conceda tudo o que você precisa para ter uma vida financeira incrível. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Cono, piedosa Santa Edviges e bondoso São Longuinho, neste instante de aflição silenciosa e de pensamentos que se agitam sem descanso, volto-me a vós, santos intercessores que conhecem as dores mais íntimas daqueles que enfrentam dificuldades materiais. Minha alma se encontra abatida diante do peso das dívidas que me cercam, das cobranças que insistem em me recordar a todo momento daquilo que ainda não consegui quitar, e da constante inquietação que assombra meus dias e minhas noites. Peço humildemente que olhem por mim, que estejam ao meu lado diante do trono de Deus, apresentando minhas necessidades com compaixão. Que tudo aquilo que me mantém preso a essas obrigações financeiras seja neutralizado pela misericórdia divina. Que nenhuma cobrança futura consiga me ferir com medo da inadimplência, e que todas as dívidas sejam vencidas e encerradas, uma a uma, por caminhos que o Senhor conhece, ainda que eu não consiga imaginar. São Cono, fiel protetor daqueles que vivem sob limitações materiais, tu que conheces a realidade dos que lutam com contas, prazos e escassez, rogo tua intercessão para que eu encontre uma saída clara, segura e viável para reorganizar minha vida financeira. Que cada valor a ser quitado seja coberto por oportunidades concretas e justas, e que nenhum centavo me falte na hora em que mais precisar. Que os meios para saldar tudo aquilo que devo cheguem até mim com clareza, sem confusão, sem sofrimento, sem que outros sejam prejudicados para que minha libertação aconteça. Santa Edviges, tu que foste conhecida por amparar os que passavam por necessidades financeiras, e que és reconhecida como advogada dos endividados, peço tua intercessão com humildade e fé. Que nenhuma dívida se mantenha viva em minha história, que todas sejam superadas com sabedoria e direcionamento vindo de Deus. Que eu tenha a serenidade necessária para tomar as decisões certas e que, mesmo diante da insegurança dos números, encontre alívio. Que eu veja minha vida retomando a serenidade que desejo, com cada compromisso cumprido, com cada dívida encerrada e nenhum cobrador batendo à minha porta. São Longuinho, que tantas vezes ajuda aqueles que perdem objetos, peço que olhes por mim neste momento em que me sinto perdido entre contas, papéis e cobranças. Que eu possa reencontrar o caminho da estabilidade, que meus pés sejam guiados para onde há solução e tranquilidade. Que toda situação que hoje pesa sobre mim encontre um desfecho em paz, sem ruído, sem dor, sem desgaste. Que toda quantia pendente seja paga no tempo certo, e que eu não seja surpreendido por mais dívidas, taxas ou juros inesperados que possam me desestabilizar novamente. Que as portas do sustento se mantenham abertas e que eu tenha recursos suficientes para que nada falte em minha mesa, para que meus compromissos sejam honrados com tranquilidade, para que eu tenha uma vida digna, sem medo de olhar para o amanhã. Que cada oportunidade que aparecer em meu caminho seja também uma chance de quitar o que está pendente e de organizar minha vida de modo que tudo que hoje me angustia se transforme em paz duradoura. Intercedam junto ao Pai para que eu não carregue mais as preocupações que me tiram o sono. Que as angústias sejam substituídas por clareza,
e que os caminhos estejam livres de obstáculos que me impeçam de caminhar com equilíbrio. Que nenhum sentimento de culpa me atormente mais por aquilo que ainda não consegui pagar. Que a libertação financeira seja completa e permanente, e que eu nunca mais viva preso a dívidas, promessas ou cobranças que me limitem ou envergonhem. Que tudo aquilo que me é necessário para reorganizar a minha vida seja colocado ao meu alcance, e que eu saiba utilizá-lo com sabedoria, prudência e responsabilidade. Que não haja desperdício, que não haja desequilíbrio, que tudo seja administrado com discernimento. Que eu saiba reconhecer o que é essencial e o que pode esperar. Que minhas decisões sejam equilibradas e que o resultado delas me leve à libertação total desse fardo que tanto pesa. Ó santos tão queridos, que conhecem o valor da serenidade diante das tribulações humanas, peço que caminhem comigo neste momento. Que sejam companheiros invisíveis mas presentes em cada escolha, em cada porta aberta, em cada valor recebido, em cada dívida encerrada. Que sejam como faróis em meio ao nevoeiro das incertezas, conduzindo-me ao alívio que tanto busco. E quando todas essas dívidas estiverem quitadas, quando nenhuma cobrança mais me atingir, quando o peso já não fizer parte dos meus dias, agradecerei a Deus por cada instante de amparo, por cada proteção recebida e por toda ajuda espiritual que me foi enviada através de vós. Que eu jamais esqueça da misericórdia que me foi estendida e que possa seguir a vida com consciência, equilíbrio e serenidade. São Cono, Santa Edviges e São Longuinho, permaneçam comigo, guiem meus passos, tragam soluções concretas, abram os caminhos possíveis diante da vontade divina. Que toda pressão financeira cesse e que a tranquilidade se instale de modo definitivo em minha realidade. Que a paz de não dever nada a ninguém seja a realidade que viverei a partir de agora. São Cono, Santa Edviges e São Longuinho, neste momento em que o mundo gira com tanta rapidez e tantas armadilhas se escondem sob as aparências de facilidades e promessas, ergue-se de meu íntimo um pedido silencioso e profundo. Que a proteção de Deus, alcançada por meio das vossas intercessões, se manifeste de modo constante sobre tudo o que conquistei com honestidade, sobre cada moeda que ganhei com dedicação, sobre todos os bens que fazem parte da minha vida e que sustentam a estabilidade que lutei para manter. Oro para que nenhuma tentativa de engano se aproxime de mim sem ser desmascarada. Que todos os caminhos que possam esconder armadilhas financeiras, fraudes, promessas falsas e intenções dissimuladas sejam iluminados pela sabedoria divina antes mesmo que possam causar qualquer abalo em minha estabilidade. Que a astúcia dos mal-intencionados jamais encontre espaço em minha vida, que suas intenções sejam interceptadas ainda em pensamento, e que nenhuma palavra sedutora ou proposta traiçoeira encontre ressonância em mim. Que meus olhos enxerguem o que precisa ser visto, que meus ouvidos escutem com discernimento e que minha mente se mantenha atenta a tudo aquilo que tenta se disfarçar de oportunidade para, na verdade, roubar aquilo que é meu por direito. Que o dinheiro que está sob minha responsabilidade seja guardado, direcionado e usado com discernimento. Que todos os bens que alcancei sejam preservados com prudência, longe da cobiça dos que vivem à espreita, esperando o momento de agir com malícia. São Cono, cuja proteção alcança os que desejam viver com dignidade e retidão, interceda diante de Deus para que a segurança se mantenha ao meu redor em todos os aspectos financeiros. Que nenhuma fraude consiga escapar à minha percepção, que nenhuma tentativa de golpe encontre brechas, que nenhum contrato ou negócio desonesto me seja imposto com aparência de legitimidade. Que tudo aquilo que for falso seja neutralizado antes de alcançar minha vida, e que todo tipo de desvio seja impedido por mãos invisíveis que guardam e protegem o que é meu. Santa Edviges, mulher de compaixão que se tornou amparo dos que desejam estabilidade material e justiça nos bens adquiridos, que tua intercessão me traga a clareza necessária para não cair em ciladas. Que eu não seja envolvido por interesses ocultos, por estratégias de manipulação, por propostas que prometem muito e tiram tudo. Que meus recursos não sejam desviados por descuido,
desatenção ou por artifícios maliciosos criados por quem deseja destruir o que não conseguiu construir. São Longuinho, que ajuda aqueles que perderam algo, ajuda-me a nunca perder aquilo que foi conquistado com tanta dedicação. Que nada seja retirado de mim por meios enganosos, que nenhum golpe se concretize contra minhas economias, que nenhuma invasão se realize em meu patrimônio. Que tudo que me cerca esteja sob constante vigilância divina, para que eu nunca me veja diante do prejuízo causado por pessoas mal intencionadas. Que todos os acessos às minhas finanças estejam sempre protegidos contra qualquer invasão, roubo ou manipulação. Que minhas senhas, contas, contratos, documentos e registros estejam sob o olhar atento da providência, e que toda tentativa de burlar, infiltrar-se ou roubar seja descoberta antes mesmo de iniciar. Que a proteção divina esteja presente até nos mínimos detalhes, nos dados, nos sistemas, nas assinaturas, nos acordos e nas parcerias, para que nada me seja tomado de forma indevida. Clamo para que cada pessoa que tentar se aproximar com segundas intenções seja discernida rapidamente, para que os que chegam com o coração carregado de ganância não tenham abertura em minha vida. Que nenhum elogio disfarçado de interesse, nenhum gesto fingido de generosidade, nenhum vínculo dissimulado de amizade me coloque em risco. Que as máscaras caiam diante de mim e que a verdade se imponha sempre, ainda que a aparência tente esconder as intenções reais. Que todo o dinheiro em minha posse esteja cercado pela prudência. Que eu saiba quando manter, quando dividir, quando guardar, e principalmente quando dizer não. Que minha vontade não seja manipulada por pressões, ameaças veladas ou chantagens emocionais. Que a firmeza me acompanhe em cada decisão, e que eu não me sinta culpado por proteger aquilo que é necessário à minha sobrevivência e à estabilidade dos que estão ao meu lado. São Cono, Santa Edviges e São Longuinho, que vossas presenças invisíveis sejam escudo diante de qualquer tentativa de perda, desvio ou roubo. Que nenhuma transação ocorra sem que a verdade esteja clara, sem que o risco esteja identificado, sem que a paz do Espírito Santo esteja presente no momento da decisão. Que não haja pressa, que não haja medo, que tudo seja feito com a serenidade de quem sabe que a verdadeira proteção vem do alto. Que minha casa esteja segura, que meu trabalho esteja blindado contra interesses obscuros, que os caminhos pelos quais circulo não sejam usados como atalho para aqueles que pretendem se beneficiar de mim. Que todo contrato seja claro, que toda parceria seja justa, que todo negócio seja limpo. Que os olhos que me observam com inveja ou ambição sejam impedidos de agir por caminhos tortos, e que aqueles que planejam usar a malícia para me prejudicar não tenham êxito. Que a providência divina se manifeste com vigilância constante, guardando não apenas o que já está comigo, mas também aquilo que ainda virá. Que nenhum projeto seja frustrado por causa de ações maliciosas, que nenhum dinheiro seja roubado por negligência, que nenhum bem seja perdido por fraude ou trapaça. Que tudo aquilo que me pertence permaneça seguro, blindado contra o engano, resguardado da esperteza dos que tentam tomar sem merecer. Que os anjos enviados por Deus estejam ao meu redor, atentos aos mínimos sinais de perigo. Que a intuição esteja aguçada, que as palavras ditas por quem pretende enganar soem estranhas aos meus ouvidos, que os detalhes falsos se destaquem e que as mentiras não passem despercebidas. Que a prudência me acompanhe, que a razão esteja presente mesmo diante de promessas tentadoras. São Cono, Santa Edviges e São Longuinho, permaneçam ao meu lado, atentos, vigilantes, fiéis guardiões daquilo que alcancei com esforço legítimo. Que toda tentativa de golpe seja frustrada antes de se aproximar. Que o prejuízo não encontre brechas em minha vida. Que o mal-intencionado desista antes mesmo de iniciar sua ação. Que a minha segurança financeira não seja ameaçada, e que eu possa viver em paz, sabendo que estou sob a proteção de Deus, sustentado pela vossa intercessão incansável. Santos amados,
cuja intercessão toca os corações dos céus e cujos nomes são lembrados por aqueles que confiam na providência de Deus diante das batalhas da vida. Que esta prece alcance os ouvidos celestes como um chamado silencioso, carregado de esperança e de desejo sincero de mudança. A realidade que me cerca pulsa com a intensidade dos dias que passam rápido, e em meio às exigências do mundo profissional, levanto este clamor para que caminhos de sucesso sejam iluminados diante de mim. Que as portas certas estejam ao alcance de meus passos e que eu tenha a sensatez necessária para distinguir o que me impulsiona daquilo que me estagna. Que a luz divina, por meio da vossa intercessão, esteja presente em cada decisão profissional, em cada reunião, em cada entrevista, em cada palavra dita, em cada contato feito, e que tudo conspire para que eu avance na direção da estabilidade, da boa sorte e da realização plena no que executo com dedicação. Que nenhuma inveja consiga alterar a rota que está traçada pelos céus para minha trajetória profissional. Que os olhares maldosos que acompanham minhas conquistas não tenham o poder de deter os planos que já estão escritos para mim, e que toda tentativa de bloqueio seja ignorada pelas bênçãos que se posicionam adiante, criando caminhos onde antes havia dúvidas. Que as oportunidades certas surjam com nitidez, e que eu saiba reconhecer o tempo exato de agir, de mudar, de ousar, de assumir responsabilidades que elevam meu patamar profissional. São Cono, intercessor daqueles que acreditam na construção de um caminho digno, que teus olhos estejam voltados para meu esforço diário, para cada gesto sincero que lanço em busca de dias melhores. Que não haja tropeços diante de mim, que não haja armadilhas disfarçadas de progresso, que não haja distrações que tentem desviar meu foco. Que minha trajetória esteja sob a proteção divina, mesmo quando não houver clareza, mesmo quando o ambiente parecer fechado ou frio, que algo superior me guie com firmeza. Santa Edviges, símbolo de equilíbrio entre a vida material e espiritual, que tua presença seja sentida nas decisões profissionais que enfrento. Que nenhuma escolha seja precipitada, que nenhum caminho seja abandonado por medo, que nenhuma oportunidade passe despercebida. Que eu seja favorecido por situações que tragam prosperidade e me lancem em direções inesperadas, cheias de boas surpresas. Que minha reputação no ambiente profissional seja limpa, respeitada e admirada, e que nenhuma palavra contra minha conduta encontre sustentação. São Longuinho, aquele que é lembrado nos momentos em que algo importante precisa ser reencontrado, que neste momento tua graça esteja comigo para que toda boa oportunidade que se perdeu, toda chance que foi negada, toda conexão que se afastou sem explicação, retorne com mais intensidade, clareza e certeza. Que nada fique perdido no tempo, que o que é meu volte de maneira justa e no momento apropriado, que nenhuma porta se feche sem que outra, mais adequada, se abra à minha frente. Que a sorte esteja comigo nas situações em que minha competência já não for suficiente, que o inesperado me surpreenda positivamente, que portas se destranquem diante de mim sem que eu precise forçá-las. Que surjam pessoas justas, influentes e corretas, capazes de enxergar meu valor e dispostas a me apoiar em momentos decisivos. Que as alianças profissionais sejam marcadas por confiança verdadeira, e que nenhuma traição, sabotagem ou falsidade encontre terreno fértil onde piso. Que minha caminhada profissional não seja pautada pelo medo, mas pela firmeza de quem acredita em sua capacidade. Que nenhuma comparação com os outros tire minha paz, que eu não seja abalado por falsas expectativas, e que o que for para mim se manifeste no tempo certo, com toda a proteção necessária para que seja duradouro. Que minha mente se mantenha clara mesmo em meio a pressões, que minha palavra seja respeitada e minha presença valorizada por todos que dividem comigo os mesmos ambientes de trabalho. Que a sorte encontre espaço para me surpreender quando tudo parecer estável demais. Que novas oportunidades surjam mesmo quando os caminhos parecerem repetitivos. Que minha carreira não se limite ao que já conheço, mas seja conduzida a novos horizontes que tragam reconhecimento, liberdade e prosperidade.
Que minhas capacidades sejam notadas por aqueles que tomam decisões importantes, que os talentos que possuo sejam vistos como soluções, e que minha imagem seja associada à competência, responsabilidade e compromisso. Que não falte ânimo em nenhum dia, mesmo quando as dificuldades se apresentarem, que eu mantenha a serenidade para continuar. Que meus dons não sejam subestimados, que minhas palavras sejam ouvidas, que minhas ações sejam admiradas e que minha presença gere confiança em qualquer equipe ou ambiente onde estiver. Que a mão de Deus esteja por trás de cada oferta de trabalho, cada convite, cada negociação, cada conversa, cada projeto, guiando-me com discrição e firmeza por rotas que levem a vitórias concretas. Que os caminhos onde circulo sejam livres de injustiças, que nenhuma decisão precipitada alheia prejudique meu desempenho, que as avaliações que fazem de mim sejam baseadas na verdade e que nenhuma intriga me atinja. Que todos os documentos, registros, currículos, propostas e contatos estejam sob proteção divina, guardados contra equívocos, perdas e manipulações. Que nenhuma barreira se sustente quando Deus quiser que eu avance. Que nenhuma crítica injusta ganhe espaço diante do testemunho silencioso que minhas atitudes oferecem. Que minha presença seja notada pelos que realmente têm poder de me conduzir a posições mais altas. Que as entrevistas, seleções e escolhas me favoreçam não apenas por mérito, mas também por um sopro de sorte que esteja acima do controle humano. São Cono, Santa Edviges e São Longuinho sejam companheiros atentos em minha caminhada profissional. Que cada desafio seja acompanhado pela certeza de que não estou sozinho. Que minha trajetória não dependa apenas de esforço, mas também de bênçãos que se manifestam de modo misterioso e certeiro. Que eu possa ver meu nome ser lembrado para boas oportunidades, que meus feitos sejam reconhecidos no tempo exato e que a sorte esteja alinhada aos meus passos, para que tudo que construo tenha base firme e traga frutos concretos. Que minha vida profissional seja abençoada com estabilidade, com reconhecimento e com possibilidades que me levem sempre para cima. Que haja segurança, sabedoria, confiança e uma série de encontros marcados pela graça divina, onde tudo se encaixa, se organiza e se confirma com harmonia. Que nada me falte, que tudo me chegue no tempo certo, que eu saiba receber e conservar, e que o sucesso esteja presente em minha realidade de modo constante e abundante, sustentado pela fé, pela prudência e pelo cuidado celeste. Santos reconhecidos por sua atenção às causas impossíveis, improváveis e urgentes, cuja presença espiritual acompanha aqueles que buscam uma reviravolta em suas vidas. Nesta prece sincera e profunda venho abrir meu coração diante dos céus, buscando uma mudança extraordinária que ultrapasse todas as probabilidades humanas. Que cada palavra que agora se forma nesta oração seja guiada pelo discernimento divino, e que através da vossa intercessão, alcance os olhos atentos de Deus, que tudo vê e tudo sabe. A realidade que me cerca clama por um sopro de sorte que transcenda a lógica, que ultrapasse qualquer estatística e que me conduza a experiências de sucesso em meus jogos e apostas, não como fruto de vaidade ou de ganância, mas como resposta a um desejo antigo de transformar minha história com dignidade e sabedoria. Que a sorte, aquela que vem do alto e surpreende os que confiam, chegue até mim com uma intensidade inesperada, tocando os números, cartas, escolhas, decisões e momentos exatos nos quais o destino se cruza com a oportunidade. Que cada escolha feita em um bilhete, cada combinação selecionada, cada número digitado, cada palpite anotado, cada lance arriscado, seja guiado por uma luz que vai além da compreensão humana. Que essa luz venha suavemente sobre minhas ações no silêncio das decisões tomadas, trazendo comigo a impressão exata do que está prestes a acontecer de maneira inacreditável. Que meus olhos enxerguem além das aparências, que meu pensamento se conecte com aquilo que parece impossível, e que a sorte verdadeira se manifeste sem alarde, mas com efeito poderoso. São Cono, que é lembrado por tantos como auxílio nas questões financeiras,
olha por este homem que busca uma mudança através de jogos nos quais tantos acreditam, mas que poucos recebem uma virada real. Que neste instante, com a permissão divina, meu nome seja escolhido para experimentar a surpresa de um resultado inesperado, onde tudo se alinha de maneira perfeita, sem explicação lógica, mas com certeza espiritual. Que os acertos venham de modo tão certeiro que não restem dúvidas de que algo maior se moveu em meu favor, abrindo caminhos e transformando destinos. Santa Edviges, que é exemplo de superação diante das dívidas e dificuldades, que teu olhar de compaixão me alcance, permitindo que as recompensas dos jogos em que aposto tragam mais do que alívio financeiro, que tragam também liberdade, paz e oportunidade de estruturar uma nova fase. Que eu não seja arrastado por ilusões, mas conduzido pela sabedoria que escolhe com prudência e que sabe parar na hora certa. Que a sorte me alcance não como armadilha, mas como ponte para dias melhores, onde nada falte, onde tudo se organize com serenidade. São Longuinho, lembrado por reencontros com o que parecia perdido, que tua graça esteja comigo nas situações em que tudo indica que a sorte não virá. Que quando tudo parecer contrário, quando os dias se passarem sem respostas, quando a ansiedade ameaçar minha fé, um sinal claro me indique que ainda vale acreditar. Que o inesperado me visite no momento certo, sem alarde, mas com potência. Que a sorte me encontre quando eu menos esperar, abrindo portas que estavam fechadas, trazendo resultados que superem qualquer expectativa. Que toda energia negativa direcionada contra meu sucesso se dissipe sem alcançar seu intento. Que nenhuma palavra de dúvida, inveja ou incredulidade consiga impedir o que já está determinado nos planos divinos. Que cada aposta feita com fé e discernimento seja recebida com os olhos de quem tudo pode, e que os resultados sejam tão surpreendentes que o milagre seja evidente até mesmo aos que não acreditam. Que o impacto seja positivo, que os ganhos tragam estabilidade, segurança, tranquilidade e boas escolhas. Que não haja desperdício com o que não edifica, que a sorte não seja consumida em vaidades ou vícios, mas administrada com clareza, sobriedade e consciência. Que a abundância alcançada seja canal de alívio para as preocupações que até hoje ocuparam minha mente. Que cada valor conquistado seja sinal de que Deus permitiu que o improvável se tornasse real. Que a sorte, tantas vezes negada, agora me encontre como confirmação de que os céus ouviram esta oração. Que os dias que virão sejam marcados por reviravoltas positivas, que as esperanças adormecidas voltem à tona com ainda mais vigor, que o cansaço acumulado por tentativas frustradas se transforme em gratidão pelo que, enfim, deu certo. Que minha vida seja testemunho de que a sorte pode sim tocar um homem de fé, um homem que crê no impossível, um homem que ora com sinceridade, que busca com o coração, que caminha com perseverança e que não desiste diante das negativas. Que a sorte me encontre sem pressa, mas com precisão. Que o tempo exato da virada chegue com toda a sabedoria divina. Que o momento da vitória seja cercado de paz, de discernimento e de celebração humilde. Que eu saiba reconhecer a mão divina por trás de cada número acertado, de cada lance bem-sucedido, de cada jogo transformado em oportunidade. Que eu jamais me perca no meio das possibilidades, mas que tenha serenidade para administrar o que me for confiado. São Cono, Santa Edviges e São Longuinho, que esta intercessão alcance os céus e que os ventos da sorte mudem de direção, vindo em meu favor. Que nada seja interrompido por dúvidas ou medos. Que tudo se realize como resposta ao meu clamor, e que minha vida seja marcada por uma nova fase, onde os resultados sejam diferentes, os caminhos mais claros, os retornos maiores e as recompensas constantes. Que a sorte me acompanhe como companheira fiel, que esteja presente em cada novo passo dado no universo dos jogos e apostas. Que as mãos divinas direcionem tudo com harmonia, que as coincidências me favoreçam, que os acasos se tornem aliados, que as surpresas sejam positivas e que a sorte permaneça comigo por tempo indeterminado.
Que o que antes parecia distante, agora se aproxime. Que o que parecia improvável, agora aconteça. Que as barreiras invisíveis que antes impediam minha vitória desapareçam, e que os ganhos me alcancem com abundância silenciosa, sem ruídos, sem alardes, mas com impacto transformador. Que os próximos jogos tragam sinais de que algo mudou, que as apostas feitas com fé sejam sementes lançadas em solo fértil, e que os resultados cheguem como resposta concreta de um tempo novo que se inicia. Que o inesperado, enfim, me alcance. Que a sorte, até então adiada, se manifeste de modo claro, direto e definitivo. Que este seja o momento em que tudo muda. Que este seja o tempo da virada. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.